Todos o que nós queremos é que a nossa família esteja no altar do Senhor. E é maravilhoso nós sabemos que Deus tem agido e esse trabalho com os mudos é um trabalho muito lindo que o Senhor está fazendo aqui na nossa igreja. Vamos orar. Senhor, te louvamos, te adoramos e te bendizemos por tudo. Obrigada, Pai, pelo privilégio de te servir. Eu te peço, Senhor, comigo nesta hora para falar a tua palavra, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Vamos ler comigo 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial. O Senhor é maravilhoso. Agradecer a mãe Ivonete, a família, a todos vocês. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja de uma forma maravilhosa. E meu esposo que está aqui, ele ia viajar, só ficou por conta desse momento para estar aqui intercedendo por mim. Eu sou grata a Deus pela vida. 1 Samuel 15, 22. A palavra de Deus nos fala: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Glória a Deus! Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a obediência. Pode sentar, meus irmãos. E eu até relutei, há duas semanas atrás eu vinha e eu falei, Senhor, eu vou pedir para adiar. Porque não é fácil, né? A gente teme muito estar aqui. Mas aí o irmão André Messias, ele esteve aqui e ele trouxe uma palavra para a igreja que nós precisávamos sair da nossa zona de conforto. Eu falei, foi bem no dia que eu ia falar com a Thalita, eu falei, Senhor, então eu vou ter que enfrentar, né? E ele falou sobre Abraão, foi a mensagem que ele trouxe sobre Abraão, que Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu quando Deus pediu para que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra distante que ele nem conhecia. Mas ele obedeceu a voz do Senhor e ali ele foi honrado, ali ele teve Isaac, o filho da promessa. E por conta de toda essa história, de toda essa obediência, ele é conhecido por nós, né? Até os nossos dias. Nós contamos essa história, nós ouvimos essa história e glorificamos a Deus pela vida, pela obediência de Abraão. Mas o que significa obedecer? Obedecer é dar ouvidos à voz do nosso Deus, à voz do nosso Senhor. No hebraico, significa exatamente isso, dar ouvidos. E no grego, ouvir debaixo da autoridade de quem fala. Obedecer, meus irmãos, é se submeter, é confiar e é executar a vontade do nosso Senhor. Porque a gente crê na palavra de Deus, nós cremos na palavra viva, verdadeira do Senhor e reconhecemos a autoridade dele na nossa vida. Quando a gente vê na história dos Hebreus, a gente estuda as histórias dos Hebreus e a gente vê a desobediência e a obediência daquele povo. E foi um momento, foi uma geração que vivenciou frente a frente milagres extraordinários do Senhor, né? Imaginem só as 10 pragas. Tudo acontecia com os egípcios, mas o povo de Deus estava ali, nada tocava. Nem o piolho, nem uma praga chegava até eles. Inclusive, o filho primogênito do rei morreu, mas do povo de Deus ninguém, né? Então Deus, ele
Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus de uma forma Glória a especial. Deus. E esse povo vivenciou isso, eles vivenciaram a abertura do Mar Vermelho. Imagina a abertura de um mar para você passar dentro, uma multidão de pessoas passar dentro. E aí quando chega lá no final, ainda Deus volta as águas e os inimigos todos morrem. Isso é só Deus. Eles vivenciaram o maná caindo do céu toda manhã para eles se alimentarem, as codornizes, né? Que eles estavam ali querendo carne, Deus providenciou as codornizes para eles. E aquele momento maravilhoso que Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. Então esse povo foi uma geração que viu realmente de perto o poder de Deus, o extraordinário de Deus. Nós temos visto e ouvido muita coisa, mas aquele povo vivenciou os maiores milagres, né? E só que mesmo assim, eles desobedeceram ao Senhor. Como o ser humano é imperfeito, né? Como nós somos imperfeitos, como nós precisamos da misericórdia do nosso Deus. Só que a desobediência, ela tem as consequências. E por conta dessa desobediência, por 40 anos eles peregrinaram no deserto. E os que saíram do Egito, só 2 deles entraram na terra de Canaã. Somente 2, os demais todos morreram antes de entrar, inclusive Moisés, que era um servo verdadeiro do Senhor, mas em um momento ali de desobediência ao que Deus ordenou que ele fizesse, que Deus pediu para que ele falasse com a rocha, e ele tocou por 2 vezes. Deus não permitiu que ele entrasse na terra, mas ele pôde ver de longe, né? Ele pôde ver de longe a promessa de Deus que seria e foi cumprida. E eu acho interessante quando eu ouço falar de Moisés, porque Moisés foi um homem privilegiado, que foi o único, né, que Deus sepultou pessoalmente, né? O sepultamento dele foi feito pelo próprio Deus. E aí eu fico pensando, mas qual o propósito, né, dessa travessia, desses 40 anos, esse povo ali, essa história para a gente hoje tomar conhecimento? E o propósito de tudo isso é que Deus nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Apesar deles verem tudo que Deus fazia, eles ainda murmuravam, eles adoravam outros deuses, eles se arrependiam, voltavam para Deus e dali a pouco eles estavam tudo errado de novo. Mas o Senhor tem os planos dele para conosco, né? E a palavra dele não falha. Então no tempo dele Deus age e tudo acontece segundo a vontade do nosso Deus. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele fala sobre o rei Saul. Assim como o povo hebreu, o coração de Saul, ele também não era firme do Senhor. Da mesma forma que os hebreus naquele momento eles obedeciam e desobedeciam, o rei Saul ele também foi desobediente ao nosso Deus. Quando Deus falou para ele, em um momento de guerra, que ele foi enfrentar os amalequitas, que não era para ele trazer nenhuma vida e nenhum dos despojos lá da guerra, ele desobedeceu ao Senhor. E ele trouxe o rei daquele lugar e ainda permitiu que o povo, né, trouxesse os despojos, e ainda com a desculpa que seria para sacrificar ao Senhor. Por isso que a palavra fala, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando o sacrifício não é verdadeiro, Deus não recebe. Nós precisamos sacrificar sim ao Senhor, mas com o nosso coração limpo, de forma que o Senhor agrade, né? E foi por isso que Deus rejeitou Saul e levantou Davi como rei daquela nação. E agora nós vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo. Em Atos 26, 19, ele fala o seguinte: não fui negligente à visão celestial.
Mesmo ele sendo um perseguidor dos cristãos, Deus chamou esse homem para fazer uma grande obra e ele obedeceu, ele foi obediente à voz do Senhor. E por conta dessa obediência, o Evangelho se estendeu até os nossos dias, nós conhecemos o Senhor. Uma das formas que Deus usou foi este apóstolo para que nós conhecêssemos hoje o Evangelho de nosso Cristo. E eu acho lindo quando o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o nosso alvo, irmãos. Esse é o nosso objetivo nessa terra. É um dia nós podemos falar: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé no Senhor. Eu estou indo nesse mundo, mas eu estou indo para os braços. Isso é maravilhoso. Nós temos essa fé em Cristo, que o mundo não é só isso aqui, não é só esses momentos de alegrias também, mas de grandes tristezas. Nosso alvo é o céu, é estarmos com Cristo, e é por isso que nós estamos aqui. Por que nós temos que obedecer ao Senhor? Porque os que obedecem, eles têm o Espírito Santo de Deus. O Senhor foi para o céu, mas Ele deixou para nós o seu Espírito. Nós somos inabaláveis porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. São conhecidos, nós somos conhecidos pela nossa obediência, nós somos um povo diferente. Nós glorificamos ao Deus da glória. Os obedientes, eles circunscrevem nossos problemas, eles são prudentes, sabem lidar com os bens, com tudo que o Senhor nos dá. Mães obedientes, elas geram filhos seguros. Esposas obedientes geram casamentos maduros. Tem uma fé madura. Mulheres com fé madura não questionam, elas obedecem. E obedecem com a alma tranquila, não é por obrigação, né? Mas é por temor ao Senhor. E por fim, porque nós vamos morar no céu, e para nós irmos morar no céu, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer a palavra do nosso Deus. E agora eu quero meditar com vocês um pouquinho. O que nós estamos negligenciando na nossa desobediência? Em qual área da nossa vida nós estamos negligenciando ser obediente à voz do Senhor? Dentro do nosso lar, nós estamos negligenciando a desobediência. No falar, as nossas palavras, o que está saindo da nossa boca. No tratar com o próximo, a nossa vida espiritual. Deus tem cura para a nossa desobediência. A cura da nossa obediência está com o nosso Senhor, na Sua palavra. A obediência de Cristo cobre a nossa desobediência quando cremos e nos rendemos a Ele. Sejamos hoje mais obedientes do que nós somos ontem. Sejamos amanhã mais obedientes do que nós seremos hoje. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de obediência. Quando naquele momento que Ele estava a caminho da cruz, ainda ali em oração, Ele clamou ao Pai por 3 vezes: Pai, se for possível, passa. Foi tão lindamente pregado aqui no domingo essa mensagem. Passa, Senhor, de mim esse cálice. Passa, Pai. Por 3 vezes Ele clamou ao Pai e o Pai se calou. E Ele obedeceu e cumpriu tudo. E cumpriu por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o nome dEle. E glorificamos o nome dEle porque temos a certeza da salvação. E essa salvação foi dada pelo sacrifício dEle na cruz do Calvário. A obediência é o caminho mais seguro para nós recebermos as ricas bênçãos do nosso Deus. Quem obedece tem
o emocional mais leve. O desobediente, ele fica tenso. Não, eu fiz errado, eu desobedeci. Quem obedece não, está leve. Ele é mais confiante. Porque sabe que Deus tem controle de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Não é? Que o Senhor nos ajude e que possamos perseverar em obedecer ao nosso Deus. E que o brilho do Espírito Santo de Deus resplandeça em nós, através de uma vida de oração, de leitura da Sua palavra, de santidade, de obediência à voz do nosso Senhor. Essa palavra que eu tenho para nós nessa manhã. Não foi fácil estar aqui, mas o Senhor esteve comigo e eu estou aqui em obediência às suas palavras. Eu queria ouvir com vocês um hino, para a gente fechar. Meu Deus, eu sou muito bom. Só um pedacinho do hino. Glória a Deus! Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Quem conhece pode cantar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens para mim. Vamos fazer uma oração. Quem quer ser mais obediente ao Senhor, pode vir aqui na frente mais uma vez. Vamos orar ao nosso Deus, sustentando esse trabalho, mas colocando a nossa vida diante desse Deus que nos ajuda a obedecer todos os dias. Nós temos alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor, que queira fazer um conceito com o nosso Deus, uma aliança. Tem alguém aqui, irmãos? Nós temos uma vida aqui, querendo. Pega o microfone. Eu convido meu esposo aqui para fazer essa oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amado Deus, amado Pai, estamos aqui, Pai, na tua casa, Pai. Já ouvimos testemunho, Pai. Já ouvimos, Pai, o clamor, Senhor, pelas vidas que vieram aqui, meu Pai. Já ouvimos, Pai, os louvores, meu Pai. E agora, Pai, terminamos de ouvir as